Olá, olá, boa noite. Hoje para nós é sabadão. Hoje é 26 de outubro. E como a gente já estamos, né, aqui pelo canal conversando um pouquinho sobre a sua preparação para os Correios, hoje nós estamos aqui. Eu com a informática e o professor Ângelo Primo vai falar um pouquinho com você sobre a matemática. Os nossos bate-papos têm sido aqui para os concursos dos Correios. Eu falo os concursos porque a gente tem diversos cargos aqui e a nossa banca é a IBFC. Tá certo? A gente já bateu alguns papos. Hoje, Roseli, professora, a senhora está começando meio tarde essa live, né? Então, pessoal, hoje foi um dia bem agitado, né? Dia de sala de aula, dia de estúdio, dia de um monte de coisa, mas eu venho aqui falar um pouquinho com você. A gente aí, né, nos nossos bate-papos anteriores, fiz uma live primeiro, tá aqui no canal. Ah, aproveitando, pessoal. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, por favor, venha aqui com a gente. Tem coisa bem bacana aqui. Aqui, informática, e também o professor Ângelo Primo também tem o canal no YouTube, com coisa bem bacana para te ajudar aí no seu processo de preparação. E aí, se inscreva aqui no canal, vai lá, clica no sininho, né? Porque quando tiver uma nova live, uma nova informação, novas questões, arquivos, informações que vai te ajudar, vai estar aqui disponível. O pessoal vai chegando aqui devagarinho, e eu também quero te dizer o seguinte: o que que acontece aqui? Eu estou disponibilizando para você aqui embaixo para nós o arquivo, tá? Quando terminar a live, você vai entrar aqui no canal, que logo abaixo da live, que também vai ficar aqui gravada para você, e vai acessar o material. Aí você pode fazer download, quem gosta de imprimir, pode imprimir. Nesse momento, o que que acontece? Você pode voltar e fazer revisão com todo o material. Tá certo? Muito bem. Então, o que que nós temos aqui, né? Vamos lá começar a nossa conversa. Selecionei para a gente conversar aqui questões sobre editores de planilha. Exatamente. Nas duas aulas que eu fiz aqui com vocês, eu não vou chamar de live, eu vou chamar de aula, tá bom? Porque cada uma deixou aí bastante informação para que você possa se preparar. Lembrar que essa prova está agendada, né, para o dia 15 de dezembro. Muito bom. Então vamos lá. O que que nós temos aqui? Editores de planilha. Ô, professora, banca IBFC fala sobre editores de planilha, significa que ela pode cobrar quaisquer editores? Exatamente isso. Então, nós podemos ter uma questão genérica, porque a estrutura da planilha ela não muda. Comparando com diversos editores. Então, o que é linha, o que é coluna, o que é célula, o que é planilha, condução, né, da construção das fórmulas não muda. Então, a gente pode ter uma questão generalizada, a banca somente falando em editores, como a gente pode ter uma questão mencionando para nós o nosso Microsoft Excel, a gente pode ter uma questão mencionando o software para nós do pacote, né, chamado LibreOffice, que é o Calc. A gente pode ter software direcionado lá do nosso famoso Google Docs. Então a gente tem liberdade, né, nós como concurseiros e também a banca de cobrar quaisquer editores, mas sempre seguindo a mesma linha, o que é padrão para ambos. Muito bom. Professora, editores de planilha. E por incrível que pareça, analisando várias e várias provas da IBFC, o que acontece com esse assunto? Então, esse assunto para nós, ele é um assunto muito, muito presente nas provas. Todas as provas que eu abri e fui analisar tinha questão de planilha eletrônica, tá bom? Lá no nosso edital dos Correios,
a gente tem o item 8 no edital, a gente tem 12 itens no edital. Lembrar que tem mais 2 lives aqui, você pode acessar. A primeira eu conversei sobre o edital, montei toda uma estrutura. A segunda live eu trouxe uma série de questões para vocês, também teve a matemática presente. Essa aqui é a nossa terceira live para os Correios, aqui direto do canal, meu canal, nosso canal, professora Roseli Prata, tá bom? Então vamos lá. Selecionei algumas questões para que a gente possa aqui conversar. Beleza. A nossa primeira proposta é o quê? A nossa primeira proposta, ela está relacionada com a estrutura da planilha. Independentemente qual seja a planilha, o que nós temos aqui é uma questão que trabalha a estrutura da planilha. Muito bem. Então, o que que a banca, né, o que a IBFC trouxe aqui? Editores de planilha, então para nós aqui o termo editores de planilha são para nós conhecidos como o quê? Vamos lá, a gente faz essa linha aqui de o quê? De raciocínio. Então são para nós conhecidos, a gente está aqui mundialmente, muitos termos são conhecidos como posso chamar de planilha, que é o mais comum, tabela, linha, coluna. Pois bem, vamos lembrar, eu trouxe até aqui para vocês uma imagem do Microsoft Excel. Então, nós falamos que essa estrutura é a nossa pasta de trabalho. Então, quando a gente abre o software de planilha eletrônica, o que nós temos é uma pasta de trabalho. Muito bem. Dentro dessa pasta de trabalho, a gente tem as planilhas. Então, as nossas planilhas estão inseridas dentro de uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho tem uma estrutura como se fosse uma tabela. Então, nós temos as estruturas, né? Organizada por colunas, onde as colunas elas são apresentadas por letras e nós temos as linhas onde elas são enumeradas. Então, o que que nós temos aqui? Editores de planilha, independentemente qual seja, tem essa estrutura. A estrutura, vamos dizer, como se fosse uma tabela, uma linha e uma coluna. Claro, uma exemplificando. Então, nós vamos ter aqui várias linhas e várias colunas. Num certo momento, o que que acontece? Lendo a nossa questão. Assinale a alternativa que apresenta qual o termo que se refere a uma intersecção específica de uma linha e de uma coluna. Então, por exemplo, o que nós vamos ter? A coluna B está aqui e a linha 3 está aqui. Então, se eu olhar para esse ponto da área da planilha, então esse ponto para nós vai ser lido como uma célula. Então, a nossa resposta aqui, olha, alternativa A, uma célula. Intervalo é entre, né? Começa aqui e termina ali. Fórmula é um elemento que a gente vai construir para gerar resultado. Gráfico é outro elemento que poderá estar na nossa planilha. Mas o que nós estamos falando dessa intersecção será para nós a célula. E aqui toda a estrutura da planilha será conduzida por meio de células, tá certo? Então, tudo que a gente fizer aqui vai ser conduzido por meio de células. Exatamente, por meio de células. Exatamente isso. Ô, professora, qualquer ponto da planilha eu posso conduzir com o nome célula? Sim. Então, eu tenho a coluna A e eu tenho a linha 6. Então, aqui eu tenho a célula A6. Essa que eu citei, eu tenho uma célula B3. Ah, eu tenho a coluna D e a linha 8. Então, eu tenho a célula D8. Tá certo? A letra, para nós, vamos colocar aqui, a letra para nós representa, a letra para nós representa a nossa coluna. E a linha para nós representada pelo número, e aí a gente tem primeiro a coluna, depois a linha. Então, a coluna A, a linha 1, a célula A1 para nós.
Pessoal que vai prestar o concurso dos Correios, aqui é uma informação muito básica, né? Então, é um tipo de questão que você, como eu sempre digo, não pode se permitir a errar, tá? Nossa, professora, então é uma questão dada, sim. Se eu for avaliar aqui com você o nível dessa questão, ela é uma questão fácil, beleza? Muito bem, vamos aqui para uma segunda questão para deixar a informação. Ah, sempre levando você para uma referência. Essas questões todas que estão aqui sendo apresentadas para você, vêm de banca IBFC e a nossa legenda aqui, né, o local de onde essa questão foi presente na prova, concurso de cargo de nível médio e de 2024. Essa nossa segunda questão também é uma questão de 2024, proposta pela banca IBFC, tá bom? Sejam bem-vindos quem está aqui comigo, sempre um pouquinho mais de informação, para que possamos juntos aí, né, trazer a informática com o maior número de acertos. Lembra que tem nessa prova 10 questões de informática, tá bom? Então vamos lá. A nossa questão de número 2, que eu selecionei para a gente conversar. A IBFC diz assim: as células. Então, veja, a gente já sabe o que é célula, por isso que a gente tem que criar uma estrutura, um raciocínio no processo de estudo. Então, a primeira questão que eu selecionei foi para apresentar para você uma área da planilha e falar para você o que é célula. A nossa segunda questão, a banca já vai falar as células de uma planilha. São identificadas por um sistema de coordenada, exatamente, composta por uma letra e composto por um número. Então vamos lembrar. A letra representa para nós a nossa coluna. O número representa para nós a nossa linha. E juntos nós vamos ter o quê? A célula. Muito bem. Assinale a alternativa que apresenta qual é a célula localizada. Então, nós temos aqui uma coordenada, né? Como mencionou a IBFC. A terceira coluna e na quarta linha. Então, vamos analisar aqui comigo. Vamos lembrar. A área da nossa planilha, ela aparece com as letras. Então, vai começar letra A, letra B, letra C. E sequenciando aqui, ó, nós vamos chegar na letra Z. Quando chegar na letra Z, que vai totalizar a 26ª coluna, o alfabeto ele vai continuar. Então, nós vamos ter o AA aqui e vai continuar até ZZ. E o alfabeto ele vai continuar A e vai terminar na última coluna, que vai ser a coluna XFD. Então, analisando, nós temos um número de colunas bem gigante, né? Numa área de uma planilha eletrônica. Esse número, ele é para nós um elemento, estou seguindo como base aqui a nossa planilha da Microsoft, né? O nosso Microsoft Excel. Então, a gente começaria na coluna A, que seria a primeira coluna, e nós vamos até a última coluna, que é a coluna XFD, que também já foi um tipo de questão proposta pela IBFC, onde ela pergunta qual é a última coluna da área do Microsoft Excel. Então, a última coluna é a coluna XFD. A primeira coluna é a coluna A. Muito bem. Seguindo, as linhas, elas são para nós o que? Enumeradas. E aí a gente vai seguir um número aqui bem longe. Então, nós vamos chegar na última linha, aqui eu só deixei uma imagem até a linha de número 9, mas nós vamos chegar na linha 1.048.576. Então, a área da planilha eletrônica, ela tem mais de 1 milhão de linhas, e essa coluna para nós representa a coluna 16.384. Então, nós temos aqui mais de 16.000 colunas e mais de 1 milhão de linhas. Então, nós temos uma área muito grande da nossa planilha eletrônica. Muito bem. E o que a VUNESP... Mentira, a VUNESP, você está doida, Roseli? Eu estava dando aula para a VUNESP até agora mesmo, né? O que a IBFC mencionou, ela quer a terceira coluna da quarta linha. Então, a terceira coluna é a coluna C e a quarta linha estamos aqui. Então, a gente vem e circula a ponto da nossa planilha. Então, nós temos a célula C4 para nós. Então, essa segunda questão é para que você
se localize na área da planilha. Então, para nós aqui, olha, uma questão também, alternativa D, a nossa alternativa correta, também considerada ao nível, né, de dificuldade, uma questão fácil. Professora, então eu preciso saber me organizar, me orientar na área da planilha. Exatamente, tá bom? Então, só para deixar registrado para vocês, a última coluna da área da planilha e a última linha da planilha. Então, nós temos mais de 16 mil colunas e mais de 1 milhão de linhas numa área de uma planilha eletrônica no Microsoft Excel, tá bom? Usando o Microsoft Excel como elemento da nossa linha de conversa. Muito bem, e agora a gente vai para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão, ela acontece, né, para gente, de que forma? Vamos lá. O que nós temos aqui para trabalhar a nossa terceira questão? Muito bem. Só analisando aqui para a gente poder visualizar uma informação. Muito bem. A nossa proposta, ela é o quê? Só para a gente visualizar. Eu tenho aqui a nossa informação, né? Eu tenho aqui com vocês a nossa informação, chegando aqui, né? Sempre para todos a informação. E essa proposta, ela gera o que para a gente? Questão de número 3, então para nós aqui, questão de número 3, muito bem. E essa questão, a IBFC fala o seguinte, vamos lá. Quanto às planilhas eletrônicas. Isso mesmo, quanto às planilhas eletrônicas. Então, o que nós temos aqui nessa linha de condução? Quanto às planilhas, agora o que eu vou falar aqui com você é sobre fórmula. Exatamente. Então, lá na nossa primeira questão, o pessoal que está chegando aqui, sejam sempre aí, né, todos muito bem-vindos. Eu falo para sempre, né, a gente vai estar conversando por aqui, vamos estar deixando informação, então sejam aqui todos bem-vindos, ok? Então, vamos lá, o que nós temos? Uma fórmula. Então, monta a estrutura de raciocínio. Nossa primeira questão, nós conversamos sobre célula. A nossa segunda questão veio a coordenada, você tinha que identificar qual célula estava pedindo no enunciado. E agora a gente vai falar de fórmula. Antes de trazer o resultado da fórmula, eu quero deixar uma informação muito importante aqui para você. Qual informação? Sempre que a gente vai criar uma fórmula, a gente pode trabalhar com os operadores, certo? Então, os operadores aqui para nós, escrevendo corretamente aqui, operadores para nós. Os operadores, eles seriam somar, subtrair, multiplicar, dividir, circunflexo, uma potência, o nosso porcento, a gente pode trabalhar com funções. Então, eu vou construir uma fórmula e eu vou fazer uma soma. Então, eu posso fazer uma soma utilizando para gente o operador mais, ou eu posso fazer uma soma usando a função soma. Eu posso fazer uma multiplicação usando o operador multiplicar ou usando a função multi. Eu posso fazer uma potência usando o operador, que é o nosso circunflexo, ou usando a função potência. Então, para a gente trabalhar com fórmulas, é interessante saber identificar como essas fórmulas elas acontecem nessa linha de o quê? De raciocínio. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos, né, dentro dessa informação? Nós temos uma possibilidade, nós temos aqui uma possibilidade de trabalhar. Eu estou aqui com vocês e eu estou recebendo aqui mensagem, né? Só para eu acompanhando vocês, acompanhando todos aqui.
assistindo a nossa live aqui ao vivo? Isso mesmo. Então vamos lá, para a gente poder trabalhar e seguir sempre aqui no nosso objetivo. Beleza? Muito bom. Eu tenho sempre, né? Eu digo para vocês sempre nessa linha de raciocínio que o seguinte: quando eu tenho essa base construída, eu acabo visualizando que a banca está me pedindo. Então, olha o que que nós temos aqui, né, para a gente conversar de forma leve. Sempre para começar uma fórmula, a gente vai utilizar o sinal de igualdade. Muito bem. Então, nós vamos utilizar o sinal de igualdade para começar uma fórmula e nós temos aqui a função soma sendo levada. E nós temos a presença de célula B2 dentro do nosso parênteses e nós temos os dois pontos. Então, os dois pontos para nós representa um intervalo. E esse intervalo é o nosso até. Então, o que nós vamos calcular aqui? A célula B2 até a célula o que para nós? C3. Se porventura, eu vou escrever aqui na parte superior, tivéssemos assim, olha, igual soma B2, ponto e vírgula, C3. O ponto e vírgula, ele representa e os dois pontos representa até. Então, são também operadores, chamados de operadores de referência, onde a gente vai trabalhar intervalos de cálculo dentro de uma área da planilha. Então, só para a gente visualizar, ó, vamos pensar. Eu tenho aqui a minha coluna A, eu tenho aqui a minha coluna B e eu tenho aqui a minha coluna C. Muito bem, como menciona o enunciado. Eu vou trabalhar, vou colocar para vocês visualizarem linha 1, linha 2 e linha 3. Então, o que a banca está pedindo para calcular? A célula B2. Então, está começando aqui para nós. Perdão, tudo bem? Até dois pontos, a célula C3. Então, a coluna C, a linha 3, a célula C3. Aqui é B2, aqui para nós, olha, é C3. Então, se é de B2 até C3, nós vamos calcular, olha, todo este intervalo. Então, nós vamos calcular B2, B3, C2 e também o que? C3. Porque nós vamos calcular quem? Um intervalo, tá bom? Então, os dois pontos para nós representa um intervalo de B2 até C3. Nós temos dois itens para analisar. O primeiro item, a soma das células B2, B3, C2, C3. Então, nós teremos essa soma. Igual para começar a fórmula, a função soma dentro do intervalo dos parênteses, o intervalo para cálculo, B2 até C3. Então, esse número 1 para nós, ele está correto. O número 2, o equivalente a somar B2 com C3. Se fosse B2 com C3, nós teríamos, olha, essa fórmula que eu exemplifiquei. O com seria dado como a letra o quê? Com a letra E, o B2 com o C3, ou seja, o B2 e o C3. Então, o nosso item 2, ele é falso. Assinale a alternativa abaixo, né, que traz o elemento correto. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. A primeira afirmativa é verdadeira? Sim. A segunda é falsa? Sim. Então, nós temos aqui, olha, a nossa alternativa B como correta. Alternativa C, a 2 é verdadeira? Não. A primeira é falsa? Não. Tá o inverso. E as duas são falsas? Não, porque a primeira, para nós, ela é verdadeira.
ok? Então, nessa brincadeira, a gente tem aqui, né, já começamos a ter uma questão mais bem organizada, uma questão mais bem feita. E igual essa questão, o que eu menciono para vocês, nós temos várias outras questões que são levadas pela IBFC. Tá certo? Roseli, essa questão, ela seria uma questão difícil? Ela seria uma questão fácil? Olha, pessoal, ela é uma questão no nível de dificuldade médio. Então, eu vou citar que ela tem um nível de dificuldade médio. Por que médio? Porque o candidato aqui ele vai ter que saber analisar algumas informações e, sem dúvida, aí, né, é necessário. Sem essas informações, ele não tem condição de resolver a questão, tá bom? Mas é uma questão difícil? Não, é uma questão mediana. Tem mais difícil que essa, professora? Sim, tem sim, tá bom? Então, seguimos aqui para a nossa questão de número 4. Pessoal chegando, bem-vindos, sempre aqui todos muito bem-vindos. Olha, eu estou falando da informática, mas daqui a pouco o professor Ângelo vai vir falar com vocês sobre a matemática, tá bom? Então vocês ficam aqui comigo. A nossa live vai estar liberada aqui e também logo abaixo lá na legenda, esse material que a gente está trabalhando com as questões vai estar aqui disponível para você fazer download. Aí você pode fazer download, imprimir, se você gosta de papel, eu adoro papel, a gente imprime e você volta aqui para a live, vai fazendo as suas anotações, porque quem sabe a gente está levando dessa nossa aula, eu gosto de falar aula, né? Da nossa aula, do nosso bate-papo, levando uma questão para sua prova, tá bom? Nosso objetivo aqui é ajudar você que vai encarar a sua prova nos Correios no dia 15 de dezembro. Muito bom. Seguindo aqui com a questão de número 4. Essa questão, olha, já veio pela IBFC de 2023. O que que nós temos aqui? Outra questão de fórmula, e nós temos várias questões com fórmula. Então, vamos lá. O que que nós temos aqui? Com base na planilha do Excel, olha, veja que aqui ela falou da estrutura do Excel, é o pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Então, aqui a gente vai ter uma função, que é a função média para nós. Então, média é uma média aritmética. Veja que na questão anterior nós falamos da soma. Agora nós vamos falar da média. Então, média para nós, trazendo uma explicação para todos aqui, ela é para nós uma média aritmética. Quando a gente fala da média aritmética, a gente tem que somar e dividir pela quantidade de elementos. Por isso que eu estou aqui, pessoal, construindo uma sequência para que você desenvolva os seus estudos. A gente falou do que é célula, né? Traçamos as coordenadas. Agora eu fiz com você uma questão de soma. Falei sobre a presença dos operadores, iniciando a estrutura da função. Lembrar que uma fórmula sempre está iniciando com sinal de igualdade. Agora chega para nós uma função média, que vai trazer a soma e também a divisão, e você tem que saber ler o intervalo. Por isso, a obrigação, né, agora, para acertar essa questão, não tem jeito, você tem que saber fazer a leitura do intervalo dentro da área da planilha. Então, o que a IBFC nos deu? Ela nos deu as células A2 até C2. E não contente com a média, ela vai fazer uma multiplicação, o nosso asterisco é multiplicar, pela célula B1, subtrair pela célula 1 e somar com a célula C1. Então, olha a quantidade de elementos que nós temos aqui. Muito bem, professora, quanto tempo dá para resolver essa questão? Turma, no máximo 2 minutos. Você não vai gastar mais do que isso, né? Você já tem aqui, olha, uma estrutura. A média é de A2. Então, vai lá na planilha, ó, coluna A, linha 2. Então, A2 vai começar aqui no número 4. Lembra que os dois pontos representam o que para nós? Representa até C2. Então, coluna C2. Então, nós estamos aqui. Como equivale a intervalo até, então nós vamos calcular A2 até C2. Então, nós vamos calcular a célula A2 mais a célula B2 mais a célula C2.
Como é média, isso vai ser somado e vai ser o que para nós? Dividido por 3. Então, nós vamos somar e dividir por 3. A célula 2 tem valor 4. A célula B2 tem valor 5. E a célula C2 tem valor 6. Olha, aritmética muito simples. 6 mais 4, 10 mais 5, 15. Divide por 3, nós temos 5. Então, o valor que nós temos aqui, resultante da média, olha, é o valor 5. Só que essa média vai multiplicar por B1. Volta na planilha, coluna B, linha 1. Então, B1 significa que o 5 vai multiplicar por 2. Vai subtrair por A1. Volta na planilha, célula A1. Então, nós temos aqui o número 1 que nós temos aqui, menos 1, mais C1. Então, coluna C, linha 1, nós temos aqui o número 3. Então, o que que nós vamos calcular? Juntos agora. Pessoal, eu venho, né, fazendo por parte, então o meu tempo de resolução, ele é maior. Então, essa estrutura aritmética, ela é simples. Então, eu estou fazendo aqui parte por parte para construir raciocínio. Então, 5 vezes 2, 10, menos 1, mais 3. Então, o que que nós temos? O 10 menos 1, 9, mais o 3, nós temos aqui o número 12. Ou seja, o número 12, aqui para nós, olha, a nossa alternativa E responde à questão. Então, ela fala para nós o resultado da fórmula, né? Então, para nós, o resultado dessa fórmula equivale ao valor 12. Roseli, é uma questão difícil? Olha, depende, né, do candidato conseguir organizar as informações. Para alguns candidatos, essa questão vai ser fácil, porque ele já tem essa estrutura, ele já desenvolveu esse estudo. Outros candidatos vai ser uma questão mediana. E para outros vai ser muito difícil. Então, é um tipo de questão que vai ao encontro da bagagem, né, do conhecimento que o candidato desenvolveu no seu processo de estudo, tá bom? Então, eu não vou nem avaliar ela como fácil, difícil ou média ou difícil. Por quê? Porque vai ao encontro da sua, né, estrutura de estudo, tá bom? Vou deixar aí para você. Depois você pode falar para mim, olha, é uma questão difícil, é uma questão fácil, e assim vocês vão se organizando com os, tá bom? A gente tem aqui, só para verificar, obrigada, Antônio. Seja bem-vindo aqui, né? Sempre muito bem-vindo. Não sei se você já acompanhou as lives anteriores. A gente está aqui aos sábados, no finalzinho do dia, sempre mais cedo, né? Hoje foi um dia mais agitado, então eu falei, mas eu vou passear lá um pouquinho no canal, mesmo que o pessoal não está aguardando a live, eu vou lá falar um pouquinho com o pessoal. E vou deixar, né, um pouquinho de conteúdo para a semana aí para vocês estudarem, tá bom? Pessoal que está chegando aqui, sejam bem-vindos, tá? Sempre bem-vindos aqui. Eu já falei, né? Estamos por aqui sempre para colaborar com o processo de produção de vocês. E eu vou terminar a informática na questão de número 6, tá? Vou fazer mais duas aqui, e aí vai chegar aqui para vocês o professor Ângelo, que também é uma fera aí na matemática, tá? Logo, logo tem um pouquinho de matemática. Vocês que chegaram agora, depois vai ficar essa live gravada para vocês, vocês poderão assistir aí durante a semana. E o material dessa live também vai estar disponível aqui para vocês fazerem download, poder imprimir e depois assistir com calma, fazer suas pausas, fazer suas anotações, tá bom? Bem-vindo todos. E eu vou agora com vocês para uma próxima questão, a nossa questão de número 5. Vamos lá ver o que a IBFC nos reservou. Vamos lá. Lembrar vocês que a IBFC, ela trabalha em todas as provas, tem uma questão de planilha. Então, nós temos 10 questões de informática. Então, pode esperar uma ou duas questões de planilha, tá? Ela pode usar uma ou até duas questões no total de 10, porque tem conteúdo, né? O edital dá para trabalhar tudo isso. Muito bem. Então, seguindo aqui.
Examine atentamente a planilha eletrônica do Excel 365. Essa questão foi cobrada, né, em fevereiro de 2024. A versão 365 é uma versão mais recente, né, da Microsoft, que trabalha a estrutura online e também instalação na nossa linha. Então, repetindo, a coluna A, coluna B, linha 1, linha 2. Então, o candidato tem que saber, ó, volta lá no início, na primeira questão, na segunda, na terceira, e a gente vai construindo aqui conteúdo, né, criando uma bagagem aí. Sinale a alternativa correta. Esse tipo de questão, a gente não tem como bater o olho e falar essa é a correta. Por quê? Porque nós temos 5 alternativas. Ah, lembrar uma observação. O concurso dos Correios é uma prova com 4 alternativas, então de alternativa A até alternativa D. Eu selecionei algumas questões de provas que tinham 5, mas a prova de vocês são 4 alternativas, tá bom? Uma menos para avaliar, para analisar. Então vamos lá. Alternativa A, a IBFC disse assim: ao subtrair a célula B1 da célula 2, teremos o resultado 23. Então, nós vamos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha mais colorida. Então, eu vou colocar aqui para nós, ó, a nossa alternativa A. Então, se for para construir uma fórmula igual a célula B1 vai subtrair a célula B2. Então, vamos fazer aqui, é só analisar e fazer cálculo aritmético. A célula B1 tem o valor 13 para nós, né? E a célula A2 tem o valor 10 para nós. E aí a gente já vai olhar de imediato que o resultado será 3 para nós. Então, aqui o nosso resultado é 3. E a questão disse: o resultado será 23, então não tem como, né? O nosso resultado será 3. Então, a alternativa A já se despede da gente. Vamos lá analisar a alternativa B. Sempre para iniciar uma fórmula, sinal de igualdade. Ao somar, então aqui a gente vai somar a célula 1, então a célula 1 somando com a célula B2. Vamos lá, a célula B2. Qual vai ser o nosso resultado? E não tem jeito, pessoal. Vocês têm que ir lá na planilha atribuir o valor da célula para gerar resultado, não tem como. Ah, e se a banca não der a planilha? Se ela não der a planilha, tem que anular a questão, porque não tem como gerar resultado se a gente não tem valor, tá certo? E tem algumas questões aí que a IBFC fez aí que não tinha estrutura e foram anuladas. Então vamos lá. A célula 1 tem o valor 12, sempre lembra, ó, coluna A, linha 1. Aí você fecha a célula, é uma área de coordenada, tá bom? Então a célula 1 tem o valor 12 e a célula B2 tem o valor 11. Então aqui a gente já está chegando no nosso 23. Então aqui para nós o resultado 23. Leia, teremos o resultado 23, sim. 23 é o nosso resultado, alternativa B responde a nossa questão. Aqui nesse momento, você já pode assinalar o gabarito, né? E nem precisa terminar de ler as demais alternativas, porque você já achou o resultado. Não tem como falar, ah, mas não é. Como que não é? A1 tem valor 12, B2 tem valor 11, não tem como ser diferente, tá certo? Vamos lá. Muito bem-vindo aqui todos. Ah, achei quem é o Antônio Carlos. Bem-vindo, agora eu sei quem é. Isso aí. Às vezes o pessoal chega aqui e não se identifica. Aí eu não sei, agora eu sei quem é. Bem-vindo, Antônio. Seja bem-vindo sempre. Então vamos lá. Alternativa C. Ao multiplicar, olha, só para a gente deixar registrado, tá? Vou colocar aqui também acompanhando a alternativa C. A célula 1 multiplica para nós é o asterisco, a célula o quê? A2. Então agora nós temos aqui uma multiplicação. A célula 1 tem o valor 12 e a célula A2 tem o valor 10. E aí a gente tem, né, o quê? Um 120 aqui, ou seja, a nossa alternativa C, a gente sabe que está errada. Beleza? E aí, alternativa D, como que ela ficaria? Só para a gente deixar todos aqui registrado aqui. A banca fala somar para nós a célula 2, então sempre sinal de igualdade, vai somar com a célula B2, e aí muito tranquilo. A célula 2 tem o valor 10, a célula B2 tem o valor 11, aqui a gente tem 21 para gente, ok?
E aí, aqui nós teríamos o 21 como resposta. E aí, claro, não é 23. E aí, a alternativa D fora para a gente. Para fechar essa questão, a alternativa aí a gente sabe que está errada, né? Então, ao dividir, ó, nós tivemos subtração, soma, multiplicação, soma e divisão. Vou colocar aqui no cantinho a alternativa aí. Igual a célula B2, que será, ó, dividida, o nosso operador é a barra, com a célula A2 para nós. Então, a célula B2 tem o valor 11, a célula A2 tem o valor 10. Então, se eu dividir 11 por 10, eu vou ter 1,1 aqui como resultado, e aí não o 23, 1,1, então errada para nós. É aquilo que a gente conversa. Às vezes, a gente vai resolver a questão esse tipo de questão, né, o pessoal que vai fazer o concurso, não só esse, mas quaisquer outros, a gente às vezes vai resolvendo as alternativas e já mata no início. E pronto, nem precisa continuar a leitura. E é um tipo de questão que não dá para olhar e falar, essa tá errada, então essa é a certa. Então precisa ir batendo os cálculos que são pedidos para tornar a questão correta. O que eu digo para vocês que é um tipo de questão que requer cuidado em relação ao tempo, tá? Aqui a gente chegou na alternativa B e resolveu. Mas pensa bem, talvez é a D. Aí você resolve a B, a C para chegar na certa que é a D. Então tem que fazer aí com cuidado, administrando o tempo, porque o concurso público também é tempo. Tá certo? Muito bom. Agora, perdão aqui, a gente vai para a nossa última questão de informática. De informática, vai vir aí outras de matemática para vocês. Deixa eu hidratar minha garganta aqui, né? Senão não dá conta. Então vamos lá. Questão de número 6. Selecionei 6 questões de informática e o professor Ângelo vai vir aqui com vocês para fazer 4 de matemática. Então, nós vamos ter um bloco de 10 questões aqui, organizadinho para você que vai encarar a prova da IBFC. Muito bom. Então, vamos. Você está construindo uma planilha para controlar as vendas de caderno numa papelaria. E a planilha que segue é o início do sistema. Então, a gente vai dar uma olhada na planilha. A coluna A gente tem data, a coluna B, a gente tem produto, e a coluna C, a gente tem quantidade. E lá na coluna D, a gente tem valor total. Então, a partir da linha 2, só para a gente analisar, até a linha de número 7, foi inserido, né, conteúdo. Na linha de número 8, nós temos o total. Então, 483 que está aqui equivale a uma soma, igual soma, que a IBFC somou? Ela somou o intervalo de D2 para nós até o intervalo de D7. Essa soma, ela também poderia acontecer célula por célula. Como assim, professora? Ela poderia, não é mais assim, é, é, prático, né? Mas poderia. O D2 somado ao D3, somado ao D4, somado ao D5, somado ao D6, somado ao D7. Vocês percebem que não é prático. Poderia, inclusive, estar entre parênteses ou não. Muito bem. Aí a gente vai visualizar que na linha 11 nós temos aqui, ó, valor unitário, R$ 7. A linha 12, dia da maior venda, 161. E a linha 13, a gente tem média diária, 80,50. Muito bem. Então, agora, o que a banca pede? Essa aqui já é uma questão que requer um pouco mais de conteúdo, né, por parte do candidato. Para compor, você inseriu respectivamente nas células C12 e C13 quais fórmulas descritas. Então, o que nós vamos fazer aqui para deixar organizado para você? Nós temos aqui
algumas funções interessantes que você pode ter uma questão com essa sozinha. Então, vou chamar aqui para cima para a gente poder conversar. A função máximo. A função máximo para nós, ela encontra, ou seja, ela traz como resultado o máximo valor dentro de um intervalo. Então, se eu coloco igual máximo o intervalo de D2 até D7, como está aqui, olha, na nossa alternativa A, nós estamos analisando aqui a nossa alternativa A, qual resultado nós vamos ter? Então, vamos analisar o intervalo. Olha, D2 até D7. Este é o intervalo. Então, quem é o máximo valor? 35, 56, 28, 119, 161 e 84. Então, o máximo valor é 161,00. Nós temos ali a formatação. Muito bem. Então, olha lá na linha 12, ó, C12, coluna C, linha 12. Aqui, olha, 161. Então, essa função máximo traz o valor 161 para a gente, certo? Agora, a gente vai analisar a função média. Então, volta a dizer, máximo traz como resultado o máximo valor dentro de um intervalo. A segunda função é a função média. Então, nós temos duas funções para apresentar o valor lá da planilha. Então, ela está dizendo a média. A média no intervalo de D2 até D7. D2 até D7. Muito bem. Já falamos da média. Quem é a média para nós? A média é a soma e a divisão. A soma, nós temos aritmética, divide pelo total de informação. Então, é uma média aritmética. A gente já tem aqui na célula D8 que o total é 483. Então, nós já temos o total desse intervalo. Lembrar que 2 pontos significa até. Então, nós estamos falando de um intervalo. Então, a gente já tem o total, ninguém precisa fazer o total. Olha na planilha, ó, total. Quem é o total? É essa soma. D2, D3, D4, D5, D6, D7. Como é uma média, eu tenho que dividir pela quantidade de elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que dividir por 6. Ok? Tudo bem? Ô, Roseli, eu vou ter que fazer cálculo? Sim, você vai ter que fazer cálculo se for necessário para chegar no resultado. Não tem como. Aritmética, gente, olha. 483 dividido por 6, tabuada do 6, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7. Quanto é 6 vezes 7? Hã? Caramba. Eita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 elementos porque a gente está dividindo. Beleza, gente? Ah, professora, não fala assim, não. Eu tenho que saber isso. Turma, tem que saber isso. Ô, professora, esqueci, volta. Quanto é para nós? Vai lá, ó, 48, que é calculadora, divide por 6. Quanto nós temos lá? Hã? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 6 vezes 8. Hein? Quanto? Beleza? Muito bem. Por que que eu falo isso? Porque as pessoas perdem o quê? Tabuada. 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Ok? Ok, muito bem. Baixo 3 aqui. É isso? Ok? Caramba, professora. Ah, não, professora, não quero fazer essa média, não. Quer fazer calculadora, professora? Mas na hora lá da prova, não dá para usar a calculadora, né? Você pode pôr uma vírgula aqui, zero, vírgula, zero, sim, 5. 6 vezes 5, 30. Ok, beleza? O que que nós temos aqui? Dá uma olhada. 80,50. É isso, gente? É, professora. Então, nós estamos aqui, olha, com a alternativa A correta. Fala, caramba, eu tô fazendo devagarinho, dando tempo aqui para raciocinar. Sabe por quê, pessoal? A informática e a matemática, ela se encontra na área da planilha.
Então, se a gente tiver que fazer um cálculo lá na matemática, eles vão se encontrar aqui dentro da informática também, nas nossas planilhas, não só a matemática, como em algumas situações também a lógica, né? A função C, a função E, a função OU. Num outro momento, eu trago algumas questões aí que vai falar um pouquinho, né, de outras funções para a gente treinar. Então, como a banca ela pede a função que traz o resultado, então qual é a função que vai trazer o resultado para a gente aqui? A função máximo e a função média. E aqui a gente já tem, olha, a alternativa A sendo correta para a gente. Agora eu quero fazer uma observação. Ô, professora, qual é a observação que você quer fazer? Então, vamos lá juntos aqui. Às vezes eu olho aqui do ladinho, é porque eu tô com dois monitores, tá? Aí eu vejo se tá tudo correto, se não tô cortando a minha cabeça, só por isso. Então, vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui com você, uma outra cor, alternativa B de bola. Existe para nós a função máximo e existe para nós a função maior. Só que a função maior, ela encontra para nós um maior valor. Só que a função maior, ela depende de uma ordem, né? Então, nós temos que falar para a função maior qual é a ordem que eu quero para trazer o maior valor. Como assim, professor? Então, por exemplo, a célula D2 até a célula D7. Então, como aqui na planilha ela quer a maior venda, então a maior venda seria o primeiro maior valor. Então, esse número que apresenta aqui dentro da função maior vai estabelecer para nós uma ordem. E essa ordem para a gente ela traz o quê? A resposta da nossa questão. Então, se eu colocar função maior, eu preciso apresentar qual é a ordem que eu quero aquele maior valor. Então, aqui representa quem para nós? O primeiro maior valor, ó, o primeiro maior valor. Então, se a gente analisar a alternativa B, a função maior, ela tem erro de sintaxe. Então, se eu colocar D2 até D7 para a função maior dentro da planilha, a gente tem uma mensagem falando: olha, tem coisa errada aqui. Então, falta argumento, né? A função não foi criada, a sua sintaxe está errada. Então, a alternativa B, a gente tem um erro aqui, ó, de sintaxe. A mesma coisa, olha, então já está errada. Vai acontecer com a alternativa D. A gente também tem um erro de sintaxe. Então, se a gente analisar a alternativa aqui para nós, olha, a C, ela até traz para a gente o elemento, ó, alternativa C máximo de D2 também está certo aqui, que também está certo. Agora, outra questão aqui, vou trazer para você a última, que é a função MED. Então, aqui para nós, olha, na alternativa C, a IBFC trouxe para nós a função MED. MED para nós não é média. MED para nós é a mediana. Isso mesmo. Então, MED para nós, ela traz o resultado e ela será para nós a mediana. Ô, professora, o que é? Opa, deixa eu só apagar e escrever corretamente aqui. Professora, o que é essa mediana? Mediana para nós é um valor médio, né? O que é o valor médio para nós? A gente organiza os valores e vê quem é o número que está no centro. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma setinha e vou resolver a função média com você. Como ela pediu aqui a mediana no intervalo de D2 até D7, quem é a mediana? Vamos lá. Eu tenho quais valores? A gente primeiro precisa ordenar os valores de modo crescente. Nós temos 35, 56, 28. Ó, 28 é o valor menor. Depois nós temos o valor 35, então a gente tem que ordenar. Depois nós temos o valor 56. Depois nós temos o valor 84, é isso, né? 28, que é o menor. Depois o 35.
depois aqui o 56, o 84, agora nós temos o 119 que está aqui, e o último, que é o 161. Então, primeira coisa para achar a mediana, a gente tem que organizar os nossos valores. Agora a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Os 6 números eu não acho imediatamente a mediana. Por exemplo, se a gente tivesse até aqui, olha, que seriam 5 números, a gente já poderia olhar que o valor médio seria 56. Como nós estamos trabalhando com 6 números, eu não consigo achar mediana de imediato. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou analisar os dois valores centrais. Quem são os dois valores centrais? São esses dois valores. O número 84 e o número 56. Aí eu tenho que somar e dividir e achar o valor médio. Então, eu tenho 10 aqui, sobe para nós, 8 e 1, 9, 10, 14, 140. E aí eu pego 140, divido por 2, eu tenho 70. Então, se for para fazer a mediana aqui para nós, olha, o nosso resultado da mediana seria 70, tá? E aqui a gente tem o valor 80,50 e 161, que saiu da alternativa A no máximo e na média. Ou seja, é uma questão que foi colocado para técnico administrativo em 2023, uma prova de nível médio. Então, essa questão requer do candidato mais informação, mais bagagem, é uma questão mais trabalhosa. O nível aí vamos chamar de nível difícil. Mas se o candidato sabe encontrar um máximo valor e sabe encontrar o médio, a média, né? Ele já resolveria na primeira alternativa. As demais alternativas eu estou deixando para que você possa acompanhar outros raciocínios, porque pode ser a questão da sua prova, tá bom? Então, veja, volta depois aqui, organiza essa estrutura para que você possa aí levar bastante informação para o dia da sua prova. Vai lá, Antônio Carlos, a prova oral tá chegando aí, né? Logo, logo a gente já tá com a prova oral, tá? Boa noite para você, bom final de semana, tá bom? Obrigada aí pela companhia, pela visita, tá bom? Pessoal que tá acompanhando aula gravada, olha que maluca, acompanhando a live aqui, se quiser entrar aqui, sejam bem-vindos, vem cá bater um papo comigo, tá bom? Vai lá, boa noite. E aqui agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Vim aqui com vocês, ó, alternativa A correta. Vem aqui com vocês o professor Ângelo Primo. Ele vai conversar sobre matemática. Quero falar para vocês que eu também estou lá no Instagram, aqui no canal, no YouTube e também lá no Instagram. E que vocês podem ir até lá, me seguir e acompanhar um monte de conteúdo que tem por lá. E eu já vou, olha, ninguém sai daqui, hein? Fica todo mundo aqui comigo, que o professor Ângelo Primo, ele está chegando aqui. A gente está ocupando o mesmo espaço para fazer essa live no sábado para vocês. E eu só vou baixar a câmera que eu vou sair daqui e ele vai tomar o meu posto. Tá certo? Pessoal, obrigada pela companhia. Perdão, o pessoal que está chegando aqui, que vem acompanhando aí as outras lives, se inscreve aqui no canal, tem coisa bacana aqui para vocês, tá bom? Ó, vou fechar minha câmera, tô dando licença, 5 segundos, vamos começar a contagem, o professor já está chegando aqui, tá bom? Obrigada, bom final de semana e boa semana também. Fui, tchau! Olá, pessoal, aqui não é a professora Roseli transformada, aqui é a professora Ângela, hein? Tá certo ou não? Então, aqui é outra matéria, outra coisa, beleza? Então, estamos aqui, né? Nesse sabadão, sabadão do Angelão, não é isso? Não é o Domingão do Faustão, mas é o sabadão do Angelão. Então, daqui para frente, os nossos encontros vão ser feitos da seguinte forma, só para se comunicar, né, com o pessoal aí,
que está acompanhando a gente no caso, né? Eu vou pegar agora tópicos completos, né, do nosso edital e vou fazer questões aí sobre esse tópico aí, tá certo? Então não pego mais provas, fizemos aí para ter uma ideia de estrutura, mas agora somente questões em BFC de cada um dos tópicos. E como é do sábado à noite, já escolhi um tema para deixar a gente tranquilão, não é isso? Eu vou falar sobre a parte de função do segundo grau. O importante, pessoal, que está escrito lá na forma de problemas, né? Então, eu peguei aqui 4 questõezinhas, né, que nós vamos fazer, que cobra situação, problema da função do segundo grau. Isso aí é certeza para o pessoal do carteiro que vai cair, é certeza para o pessoal do analista que também vai cair, né? Então, é um assunto que está lá e ele falou para nós em termos de situação, problema. As situações que eu selecionei, né, do IBFC, vai falar sobre a equação do segundo grau, o valor f de x da função, né, coordenadas do vértice e na equação do segundo grau. Esses tópicos você tem que estudar em termos de teoria, tá certo? A sua teoria está lá, no caso, né, em dia. E aí, agora nós vamos fazer como, né, vem na forma de situação problema. Porque o que acontece? Às vezes ele fala assim para você, né? Calcule o vértice da parábola. Ele já falou, não tem graça, né? Então, uma questão dessa daí que fala qual é o vértice, né? Então, ele está falando das coordenadas da nossa parábola, né? Resolva a equação de segundo grau. Não tem graça, porque ele já falou resolva a equação de segundo grau. Então, a parte teórica sobre isso é seu domínio. O que nós vamos ver é como parece resolver a equação de segundo grau, assim por diante, sobre esses temas aí. Beleza? Então, daqui para frente, os nossos encontros terão essa cara, né? Função do primeiro grau, questões só do primeiro grau, né? A parte de regra de 3, divisão, né? De proporcional. Então, focando agora, né? Os temas que aparecem, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa aí, nós vamos falar sobre a equação do segundo grau, beleza? Né? Nós temos a função, o tema que ele colocou é função do segundo grau, tá certo? A função do segundo grau tem essa cara, ax2 mais bx mais c. Lembrando que tem que aparecer o expoente 2 para caracterizar a função, né, do segundo grau. E aí, o termo que aparece com x ou o termo chamado de independente pode ou não estar presente. Mas, obrigatoriamente, esse A ele deve ser diferente de zero. Deve existir o x quadrado. Com isso daí, né, nós temos a possibilidade, né, da nossa função de segundo grau. Fala, professor, quando que pode aparecer algo do tipo, né, se ele não der a função? Pode ser que venha na forma de um produto, né? Se você tiver, por exemplo, x mais 2, só para exemplificar, né, vezes x menos 3, esse produto vai gerar alguma coisa do segundo grau, né? Por quê? X vezes x dá x ao quadrado, tá certo? Então, quando você tem um produto que multiplica duas coisas iguais, você vai gerar essa coisa ao quadrado. Legal? Então, tecnicamente, a função já vem pronta. Pode ser que ele coloque algo para você multiplicar, né? O que é a equação do segundo grau, professor? A equação do segundo grau é quando você pega a função e iguala a zero, né? O que você quer com isso daí? Você, quando faz isso, está buscando o quê? As raízes da equação, né? Então, quando você resolve uma equação do segundo grau, você está buscando o quê? As raízes, né, da equação, que na realidade são as raízes de uma função, né? E essas raízes, né, que nós podemos ter duas distintas, vou falar em inglês aqui, x-lane e x-two lanes, tá certo? Elas podem ser duas distintas, né? O pessoal chama de x linhas, x duas linhas. Elas podem ser iguais, não é isso? Legal? Ou pode ser que ela não pertença ao conjunto dos números o quê? Reais, né? Então, isso daqui são as raízes. Então, quando eu vou resolver uma equação de segundo grau, eu estou buscando as raízes, os valores que zero,
que quando eu passo para a parte da parábola, significa aonde, né, a parábola vai cortar o eixo do x. Então, as raízes, né, elas servem para isso daí. Na forma gráfica, ela indica para nós aonde, né, a parábola vai cortar o eixo do x. Tanto faz a parábola boca para cima ou boca para baixo, né? O que vai acontecer? Essas parábolas, né, se tem duas raízes, cortarão duas vezes aí no caso. Ok. Então, isso daí eu vou obter resolvendo a equação do segundo grau, que é essa forma. Que forma, professor? Olha, primeiro, você, se tiver que agrupar, reagrupar, vai ter que passar tudo que é x para o mesmo lado, x quadrado, termo independente, e deixar igualado a zero. Só é possível resolver a equação do segundo grau quando, né, nós igualamos a zero, né? Então tem que estar igualado a zero. Se tiver termos em x, né, no caso aqui, separados, eu vou ter que agrupar. Então, aqui no caso, como eu estava fazendo, eu vou ter que multiplicar, vai dar 2x, vai dar menos 3x, vai sobrar menos x. Né? Eu vou ter que fazer mais 2 vezes menos 3, dá menos 6, não é isso? Então, eu tenho que organizar. A equação do segundo grau tem que ser organizada. E aí, como é que eu faço para achar as raízes, professor? As raízes, você tem o processo geral, né? Que é a fórmula de Bhaskara, né? Hoje em dia o pessoal chama de fórmula resolutiva. Coitado do Bhaskara, foi cancelado. O pessoal chama de fórmula resolutiva, né? Fórmula resolutiva, ela começa, né, com o cálculo de um elemento chamado discriminante, representado pela letra delta, né? Então, os valores dos x vão ser menos b mais ou menos a raiz quadrada desse delta. E o delta, ele é calculado como b quadrado menos 4ac, tá bom? Tem gente que decora a fórmula com o delta desenvolvido, tem gente que calcula o delta primeiro, para depois, então, né, poder fazer. E aí, esse resultado aqui de cima, eu divido por 2a. Eu, quando estudei com Pitágoras, faz tempo, né? Menos B. Hoje em dia é chique, oposto de B, né? As escolas falam de oposto de B. Quando era da época lá do Pitágoras, né? Aristóteles, né? Era tudo avelharada, que, né? A gente estudava junto, faz tempo, hein? Né? O que aconteceu? Era menos B. Hoje é chique, oposto de B. Ou seja, eu pego B e troco o sinal dele. Então, sempre que eu quiser determinar as raízes de uma equação de segundo grau, o delta e o Bhaskara, né, é um processo geral, legal? Então, se você aplicar isso daí, beleza, está resolvido. A outra, eu acho mais trabalhosa, mas tem gente que gosta. É a soma, né, e o produto das raízes. Então, se você descobrir dois números cuja soma dá esse resultado, menos b sobre a, né? E o produto dá esse resultado, que é o c sobre a, né? Então, o que vai acontecer? No caso, né? Você vai também ter determinado as raízes da equação. Eu acho mais cabeça, né? Porque para quem está acostumado, né, com a aritmética de achar dois números cuja soma dá menos b sobre a e o produto dá c sobre a, são chamadas de relações de Girard, né? Pode ser. Ah, professor, essa dá trabalho. Sim, né? Não tem a coisa perfeita, né? Se você quiser treinar soma e produto, como plano A, pode ser, né? Com o plano A. Eu dou uma olhada, né? Analiso se deu os dois resultados. Caso contrário, o plano B é fazer o delta e o bus. Mas para achar as raízes da equação, né? Um dos dois caminhos nós temos aí que fazer, tá certo? Então, aqui no caso, é a situação que eu quero resolver a equação de segundo grau. Eu quero achar as raízes, não é isso? Da nossa função do segundo grau. Eu quero descobrir aonde, no caso, né, a nossa parábola vai tocar o eixo. Porque pode ser que a parábola corte em dois pontos, pode ser que ela seja tangente e pode ser que ela não encoste. Duas raízes distintas, corta duas vezes, não é isso? Se as raízes forem iguais, só encosta, só belisca, né, o eixo.
E se não pertencer, vou escrever aqui, ó, não pertence aos reais, então ela não vai encostar, né, no eixo, no caso, tá bom? E resolver delta e bhaskara é um caminho geral sobre produto para quem está muito afim de tabuada, né? Beleza? Pessoal, alguma dúvida a respeito disso daí? Dá uma olhadinha. O pessoal vai servir para analista, vai servir, né, para o cargo de agente, né, no caso do carteiro, e é uma situação na qual cai, não tem jeito, né? Faz parte. Função do primeiro grau, função do segundo grau, é o que antigamente a gente chamava de 10. Pode apostar que você ganha certeza lá. Ele já falou, na forma de planos. Legal? A matemática está cheia de problema, né? Ela vai trazendo cada vez mais. Vamos lá, então. Eu peguei aqui uma situação, problema para você. É tudo IBFC, viu? É tudo IBFC para a gente entender o que acontece lá no caso. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal presente, pessoal que vai assistir gravado, né? Depois dá uma olhadinha com calma. Não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal. Tem o canal da professora Roseli, né, de informática. Tem o meu canal, né, também no YouTube, né? Vai à vontade, é de graça, é de grátis, professor, para poder ajudar, né? As nossas intenções, minha e da professora Roseli, é fortalecer, né, o candidato. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, procura, busca, e a inscrição para nós é um incentivo, né? No caso aí, inscrevendo, né, o pessoal vê que o canal está evoluindo, fala, esse canal é bom, né? E vai atrás, né, das nossas aulas, dicas e tudo mais, tá bom? Então, se vocês puderem, né, fazer as inscrições, legal, estamos lá. Primeira questãozinha, então, tem essa situação. As questões do IBFC, a maior parte delas é muito curta. As, o restante é curta, né? Quer dizer, a hora que você terminou de ler, você começa a ter ideia, né? Ele fala assim, um polígono convexo de pelados, pela... Bom, deu uma cacofonia aqui, né? É P lados. Possui o número de diagonais calculado pela equação, né? E aí vem a equação. dp, não é isso? É igual a p quadrado menos 3p dividido por 2. Beleza? E você já viu o expoente 2. Então, você sabe que, né, equação e função do segundo grau estão presentes. Esse polígono tem 9 diagonais, tá certo? Então, dp significa o número de diagonais calculados, né, pela equação. Então, o d é o número de diagonais. P, como ele falou, é o número dos lados, os pelados, né? Então, aí no caso. Muito bem. Esse polígono contém 9 diagonais. Então, o seu número de lados é igual a quanto? Tá certo? Então, pessoal, o que aconteceu aí? Primeiro, vamos organizar o nosso raciocínio, né? Qual que é a linha do sucesso? Ele quer saber número de lados, tá certo? Legal. Você sabe o número de lados aí que eles chamaram de P? Não, se eu soubesse já tinha resolvido, lógico, né? Muito bem. O que ele deu para você usar o P? Ah, já estou vendo aqui, ó. Ele me deu essa fórmula aqui no caso, tá bom? É a função de P, né? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Ele diz assim: o número de diagonais é função do número de lados, né? O número de diagonais vai depender, é função de, né? E aí nós temos P ao quadrado menos 3P dividido por 2. Legal? Você quer calcular o P? Você tem mais alguma informação? Sim. Ele falou, né, que o número de diagonais é igual a quanto? A 9. Beleza. Bateu no fundo, pode retornar. Veja bem, se eu tenho esse dp, que vale 9, eu posso substituir. Se eu substituir, eu caio numa equação de segundo grau. Se eu resolver a equação de segundo grau, eu vou achar o número de lados, no caso. Então, eu chamo de linha do sucesso. Construa a linha. Qual é o objetivo? Não é isso? O que ele te deu, né?
e se tem mais alguma informação. Está aqui. Então, eu vou retomar substituindo os valores. Vamos comigo lá no caso? Tá certo? 9. Por que 9, professor? Porque esse daqui é o valor que eu estou substituindo, vale 9. Né? Ele vai ser igual p quadrado, né, menos 3p, tudo isso dividido por quanto? Por 2. Legal. Então, eu consegui construir uma equação do segundo grau. Tá bom? Então, você tem aqui, no caso, essa equação. Então, se eu tenho uma equação, eu vou resolver. Só que para resolver a equação do segundo grau, o que vai acontecer? Eu tenho que preparar primeiro. Tá bom? Então, aí, no caso, vamos resolver. E lembrando que o material ficará à disposição para vocês aí, né? Terminando a gravação, estará disponível, baixa, refaz, porque são questões do IBFC, né? É a cara da nossa banca, aí é a nossa banca. E essas questões, como eu falei, né? Eu baixei todas as provas de Correios que eu encontrei, todas, né? Foi mais de 70, 80 provas. Você vê, cada prova tinha, né, em torno de 20 questões. Esses assuntos, né, não eram em todas as provas, tá? Quando aparecia, era certeza no caso. Quando fazia parte do edital, era certeza. Tá bom? Então, não vai esquecer que o material está à disposição. E agora, não vai esquecer que eu tenho que resolver uma equação do segundo grau. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar, lembrando sempre, ax2 mais bx mais c igual a zero. E o que nós queremos é o valor de P, tá certo? Então, aqui no caso, eu vou fazer esse elemento que nós queremos. E o P é uma das alternativas, já volto para as alternativas também. Então, o 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. 18 vai ser igual a P quadrado menos 3P. Legal? Como tem que ficar zero, e o zero pode ser a esquerda e a direita, eu vou fazer aqui, ó, isso. Zero é igual. Pode, professor? Sim, pode. Ronaldo, sim, basta ter zero à direita ou à esquerda. Só que eu vou puxar o 18 para esse lado. Ficou menos 18. Legal? E aí eu tenho o quê? A minha equação do segundo grau, no caso. Legal? Agora eu vou resolver, né? Então, o nosso A vale 1, né? Opa, que coisa feia, professor. Aqui, né? Então, aqui é o nosso P. O nosso A vale 1. Por que ele vale 1? Porque é o número que multiplica o termo ao quadrado. Legal? O A está valendo 1, não é isso? O nosso B está valendo menos 3. B é quem acompanha a variável não é mais x, é P. Tanto faz. X, P, T, tanto faz, né? Aí, no caso, é a nossa variável. E o termo independente vale menos 18. Sinal de menos deve acompanhar. Legal? E a partir daí, então, eu vou resolver seguindo, né? No caso aí, delta e bhaskara, soma e produto, se você quiser testar, dois números cuja soma dá 3 e o produto dá menos 18. Né? Aí é para o pessoal que gosta de aritmética. Professor, o que às vezes eu viro lá, né? Olha para o lado direito aqui, é para ver se eu não estou escrevendo em cima de mim mesmo, né? Porque eu, às vezes, eu não estou olhando aqui o meu cantinho que eu estou falando, e aí eu vou escrevendo tudo, né? E aí, pronto, já era. Então vamos lá. O nosso delta, lembra? Delta, tem que lembrar. B quadrado menos 4AC, ó. B quadrado é menos 3. Olha, você pode elevar ao quadrado sem se incomodar com o sinal, vai dar positivo de qualquer jeito. Menos 4, né? O 4 faz parte, o A vale 1 e o C é menos 18. Beleza? Então vamos lá. Delta vai ser igual. Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado, 9. Desde que esteja entre parênteses, né? Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 18 são 72. Quanto deu delta? 81. Ufa, o que quer dizer ufa, professor? Ufa significa ainda bem, porque aí a raiz quadrada dele vai ser um número que exato. Então, o nosso P, a chance, não, a variável é P, vai ser o oposto de B. É menos 3, o oposto vale 3, mais ou menos. Piada de matemática. Professor, mais ou menos porque eu não sei o valor exato? Não, porque são dois valores, o mais e o menos. Piada de matemática horrível.
e raiz quadrada, né, do 81. Eu vou fazer direto, eu sei que você sabe isso. Né? Que número multiplicado por ele mesmo dá 81. É bom levar a tabuada em dia, viu? Dá 9, né? Tá bom? Dividido por 2 vezes o A, que vale 2. Então, daqui nós temos o P', que vai ser 3 mais 9 sobre 2, que dá 12 sobre 6. E o P, duas linhas, que seria o 3 menos 9. Eu já sabia, estou escrevendo em cima de mim mesmo. Vamos lá. Vou apagar aqui, eu vou refazer, pessoal, tá bom? Tá aqui, já cheguei até aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever lá em cima, viu? Aqui. Muito bem. Então, o caminho do torresmo aqui vai ser o seguinte, vou fazer aqui em cima. P vai ser igual, né? Ah, lá em cima tá bom, né? Então, o P vai ser igual a quanto? O oposto de B, mais ou menos raiz quadrada de 81, que dá 9, dividido por 2, né? Então, como eu estava falando, o P', 3 mais 9, 12, dividido por 2 são 6. P, duas linhas, legal? Vai ser, né? 3 menos 9 dá menos 6, dividido por 2 deu menos 3. Legal? Então, aqui, né, no caso, como isso daqui é uma coisa física, né? São os lados de um polígono e não pode ser negativo, tanto que nas alternativas não tem, né? Então, nós estamos procurando um polígono com 6 lados, chamado de hexágono. Lembrando que geometria não cai, porém, equação de segundo grau pode cair, né? Porque a fórmula do número de diagonais do polígono é uma função do segundo grau, né, do seu número de lados. Então, menos 3 não seria possível, não se encontra nas alternativas, portanto, né, o nosso P vai ser igual a quanto? A 6. Legal? Professor, e se eu esquecer isso daqui no dia? Não tem problema. Se vier uma questão desse jeito, né, que ele já pede o número de lados, sabe o que você pode fazer? Substitui o P, que são as alternativas, e vê se qual vai ser o meu número de controle. 9, né? Então eu substituo e vejo se dá 9. É isso que eu queria falar para você. Eu já posso substituir aqui mesmo, e o meu número de controle é 9. Então faz comigo de cabeça, ó. 6 ao quadrado, 36, menos, né? 3 vezes 6, 18. É isso? Tá certo? Então, nós teríamos 36 menos 18, legal? 36 menos 18, professor, dá 18. Dividido por 2 deu 9, que é o nosso número de controle. O número de diagonais tem que ser 9. Então, quando eu troco o P por 6, 9. Portanto, a alternativa correta, 6. Legal? O IBFC, né, ele permite esse tipo de situação. É muito comum substituir a alternativa para poder chegar na confirmação. Né? Desde que ele não peça a soma, a diferença, aí não tem como. Se ele pedir o próprio elemento que participa, né, das fórmulas, você pode retornar e substituir. Tá bom? Então, essa é uma questãozinha com cara de equação do segundo grau. Ah, mas não é geometria? Não. Antes de ser geometria, é uma equação do segundo grau. Beleza? Bem, professor, o que o senhor guardou para o sábado à noite, né? Exatamente, né? Tudo aí sobre a parte da função do segundo grau, beleza? Estuda esses temas que eu estou te passando, né? Que você fecha essa parte aí, no caso, e treina a interpretação de texto que vem na forma de situação-problema. Legal? Uma outra coisa importante para a função do segundo grau, que não é só para a função, chama-se o valor f de x. Né? Quando ele te dá essa forma aqui no caso, uma das possibilidades é, se eu pegar o f de x e igualar a um número, certo? Significa que vai gerar uma equação. Então, se eu pegar o f de x igual ao número, vai dar uma equação. Beleza? Como nós fizemos com o exercício anterior. Agora, se você pegar o f de x, ou f de t, ou f de alguma coisa, né? E aparecer um número no lugar do x, significa que você vai trocar todos os x que aparecer na sua equação por esse valor que é numérico que ele pediu. É assim, professor? Pode ser função do primeiro grau, viu?
pode ser função do primeiro grau, mas tem duas coisas. Se você igualar a função, se pegar a fórmula, a expressão e igualar um número, gera equação. Aí tem que resolver. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Se vier um valor, né, no lugar do x, significa troque esses, né, valores do x, do t, do p, né, que é a variável, por esse valor. Faça a conta, é isso que ele está querendo. Né? Então, isso chama-se valor f de x. Então, eu escrevi aqui, quem é o f de t na função do segundo grau? Significa troca todo x, né, por esse valor. Aqui não tem, professor, não, porque ele é o termo independente, esse daqui não tem. Legal? E quando você substitui, você vai cair num negócio chamado expressão numérica. Você vai fazer cálculo, pode ser fração, número negativo, decimal, não importa. Vai depender apenas do que ele pediu para substituir. Um dia eu volto aí só para a gente brincar com expressões numéricas de vários tipos, que já foi tema, né, de editais anteriores, né, do Correios. Beleza? Professor, onde está isso daí? Vamos ver. A função f de x menos x ao quadrado mais 12x representa o total de documentos expedidos na hora x numa repartição pública. Né? X é um número inteiro, isso é importante, entre 0 e 1, tá certo? Então, é um número inteiro entre 0 e 1, tá certo? Nessas condições, o total de documentos expedidos às 3 horas nessa repartição foi igual a quanto? Né? Então, o que essa função representa? O f de x, o que ele representa? Ele representa o total de documentos. O x, o que ele representa? X é um número inteiro entre 0 e 6 horas. O x é um número inteiro que representa horas, certo? Então, isso daqui é a situação problema. Alguém foi lá, analisou, né, que o total de documentos seguia esse formato e virou uma função. Essa é a ideia da função, né? É gerar um modelo matemático para que eu não fique toda hora experimentando. Então, nessa repartição aqui, se não houver nenhuma mudança, bacana, sempre vai seguir, né, esse formato entre 0 e 6 horas. Legal? Muito bem. O que ele quer saber? Quantos documentos, que é o f de x, né, total de documentos expedidos às 3 horas. Né? Então, ele falou assim, ó, o x é igual a 3. Legal? Eu quero calcular, então, o f de 3, já que f é o total de documentos. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir na função, né, o 3. Cuidado, ó, menos só o x, hein? 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3. Deu para entender? Quando ele te dá f de alguma coisa, você só troca a variável por aquilo. Sinal, expoente, fica tudo igual. Tá? Então, eu fiz essa mudança. Quem é o f de 3? Aquilo que eu falei para vocês. Agora, você tem uma expressão numérica. Primeiro potência, depois multiplicação, por última soma. Tá? Agora, cuidado que esse sinal ficou do lado de fora, não pegou o expoente. Né? Falou, professor, lá no delta o senhor colocou entre parênteses. É, o menos b entra entre parênteses. Agora, aqui no caso, não. Só o x está ao quadrado. Tá certo? Então, vai ficar menos, legal? 3 ao quadrado, 9, né? Mais, não resolve nada, porque quem manda agora é a multiplicação. Potência, multiplicação, depois eu somo. Então, vai dar 12 vezes 3, são 36. Beleza? Então, o valor de função para x igual a 3 será igual a 36 menos 27. Então, serão produzidos, né? Tá certo? 27 expedidos. Produzido não, professor, expedido. Isso. Então, serão expedidos 27 documentos. Deu para entender? Então, esse exercício é do tipo f de x, porque ele me deu e eu substituí. Tá bom? Tem que ficar atento se ele quer substituir o x, por isso tem que fazer uma leitura atenta, né? Às 3 horas. Horas, para nós, é
tempo X. E aí eu substituí. Simples assim, professor? É. Se você tiver esse cuidado, né, você vai resolver tranquilamente, né, essa situação aí no caso, tá bom? Então, vamos expedir, no caso, 27 documentos, que é a alternativa. Beleza? Então, é um exercício do tipo f de x. A função do primeiro grau também. E quando a gente tem uma situação problema, significa que a função do primeiro grau, do segundo grau, representa uma situação prática, né? Como alguém analisou a quantidade de documentos, né, expedidos nesse intervalo. E alguém falou assim: "Oh, isso tem cara de função do segundo grau, né?" Foi construindo e ficou com cara de uma parábola boca para baixo. Sempre tem alguém, né, perceber essas coisas aí. Legal? Pessoal, dá uma olhadinha, vê suas perguntas, tá? Tranquilo? Como é que nós estamos aí? Beleza? E aí, então, já sabe. Assiste quantas vezes quiser. Agora é um resumo, né, no caso de aplicação, pegar os temas de cada tópico, né, e resgatar essas ideias. Ok? Professor, temos. Esse daqui é muito interessante, né? Na forma de situação problema, acaba caindo muito. Por quê, professor? Porque a função do segundo grau, o que acontece? Ela é uma parábola que pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, tá certo? Então, o que acontece, né? Determinadas situações, você vai ter uma parábola. E quando eu tenho a parábola voltada para baixo, significa que o elemento atingiu um máximo, né? Porque a partir desse valor, né, desse par na realidade, ele volta a cair. Então ele cresce, 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 atingiu o máximo. Quando, né, atingiu o máximo, ele volta a cair. Né? Como a parábola é uma figura simétrica, ele cai do mesmo jeito. Quem que é esse cara aqui, professor? Chama-se vértice da parábola. Tá certo? Agora, o que pode acontecer também, professor? Pode ser que a parábola tenha concavidade para cima. Aí o que acontece? Ele vem caindo, 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 até atingir o quê? O vértice. Aí o vértice para ele é o ponto de mínimo, é o menor valor que ele consegue, né? E aí, então, eu tenho o vértice da parábola. Legal? Então, o que significa? Significa que o fenômeno ou subiu atingindo o seu máximo, aí começa a decair, ou ele vem decaindo, atingir o seu mínimo, e aí começa a crescer de novo. Legal? Então, isso é chamado vértice da parábola. O vértice, ele é dado pelo x do vértice, que é menos b sobre 2a, né? E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Professor, é o mesmo delta lá? Sim. Menos o quê? B quadrado menos 4ac. Beleza? É o mesmo delta lá. Legal? Então, menos B sobre 2A, ou então, né, no caso, o Y para o Y vértice menos delta sobre 4A. Legal? O que nós podemos fazer é calcular o x vértice, né? X vértice é menos B sobre 2, desculpa, menos B sobre 2. Vou tomar água que eu fiquei com sedento aqui no caso, né? E aí o que acontece? Ele é a metade da soma das raízes. Lembra que eu falei? A soma é menos B sobre A. O x vértice, ele está no meio do caminho das raízes. Ou seja, se você sabe, né, localizar onde estão as raízes, então eu tenho uma parábola desse jeito. X lane, lembra em inglês? X two lanes, certo? Aonde está o x vértice? Ele está na metade do caminho. Então, o x vértice ele está na metade do caminho aqui. Legal? Então, professor, se eu calcular o x vértice, que para mim é mais fácil de lembrar, parabéns, e substituir na função, calculando o f de x vértice, ou seja, se eu calcular esse valor e trocar no lugar do x, vai dar o y? Sim. É uma maneira de você gravar. Quem tem facilidade de decorar a fórmula, use, que no caso, um pouquinho de trabalho é calcular o delta que você conhece. Se não, eu posso gravar esse valor e substituir na
função. É uma maneira, né, de você fazer isso daí. Beleza? Então, esse exercício do vértice, né, da parábola, na situação problema, você vai encontrar, né, a palavra mínimo e máximo. Ou ele quer a produção mínima, ou ele quer a produção máxima. Significa, eu quero as coordenadas do vértice. O problema apenas é saber o seguinte: será que ele quer o x vértice, né? Ou será que ele quer o y vértice? Ele quer, né, a produção máxima, produção mínima é o y, né? Se ele quer quantidade máxima ou mínima utilizadas, é o x. Então aí vai depender de você, no caso, né, perceber pelo enunciado que eu tenho as coordenadas do vértice, tá bom? Então, isso daqui te dá diretamente as coordenadas, só que eu tenho que encaixar isso daí, né, na situação problema. Dica, virar a palavra mínimo, virar a palavra máximo, e aí você sabe que o exercício vai estar associado à resolução do quê? A resolução do vértice, do x, né? Vértice e y vértice da parábola. Legal? Coordenadas do vértice aí. Beleza? Vamos ver aqui uma situação, ó. A função a de t é menos t ao quadrado mais 8t menos 7. Descreve a trajetória, né, de uma bola arremessada para cima até atingir o solo, sendo t dado em minutos. E a t, a altura em metros da bola em relação ao solo. Falei, professor, isso tem cara de exercício de física? Exatamente, a física usa muito a função do primeiro grau, função do segundo grau. Legal? Muito bem, então ele falou aqui que a nossa. Você já fez isso daqui, né? Com certeza. Espero não ter acertado a cabeça de ninguém, né? Mas ele fez isso, ó. Ele lançou a bola, ela subiu o máximo e caiu, né? E aí ele voltou. É isso daqui. Você já fez, né? Lançou lá para cima, né? Na forma parabólica. Professor, e se eu lançar perpendicular à minha cabeça? Ele cai na sua cabeça. Não faça isso, né? Aplique uma parábola, que ele vai cair lá na frente. Beleza? Então, né, no caso, o que será que ele quer? O x vértice ou o y vértice, né? Essa é a ideia. Então, o A seria o correspondente ao x, né? E o t, ou desculpa, o A seria o correspondente ao y. E o t seria correspondente ao x. Legal? Então, o que ele está querendo? Ele quer, né, no caso, essa coordenada, quanto tempo ela demorou para subir, ou ele quer saber qual foi a altura máxima. Então, ele falou assim: qual é a altura máxima? Deu para entender? Máximo, junto com função do segundo grau, são as coordenadas do vértice. Legal? E aí, então, ele quer que seria o correspondente ao nosso y vértice. Tudo bem? Aquele caminho que eu te falei, nós temos aqui a altura em função do tempo. Menos t ao quadrado, mais 8t, menos 7. Legal? Então, ele fala assim, eu vou calcular aqui no caso, o que seria o, né, t vértice, que seria o equivalente ao x, né? O tempo está na horizontal, a altura na vertical. Como é que eu vou calcular isso, professor? Lembra? É menos b, né? Menos b, esse é o b. Menos b dividido por duas vezes o a. O a para nós vale menos 1, lembra? Não aparece nada, é o menos 1. Menos 1. Então vai dar menos 8 dividido por menos 2, que deu quanto? 4. Significa que demora 4 segundos até ele atingir o vértice dele, né, da parábola. O vértice não, o y vértice, a altura máxima. Então ele vai demorar 4, né? No caso aqui, que era mesmo o tempo? Ele falou minutos, 4 minutos até, né, ele atingir o vértice lá em cima, o y vértice. Então, pessoal, aquilo que eu falei, se você calculou esse daqui que é mais fácil de lembrar, substitui agora. Então, a altura máxima ocorrerá em 4 minutos. Beleza. Substitui menos 4, né, ao quadrado. Lembra, ó, o sinal ficou de fora, é só olhar a função. 8 vezes 4, não é isso? Menos 7. E aí vira uma
expressão numérica. Menos 16 com mais 32 com menos 7. Tá certo? Então, aí no caso, o que vai acontecer? 32 menos 16 são 16, não é isso? 16 menos, né? 7 vai dar quanto? 9. Legal? Então, a altura máxima que ele atinge, 9 metros. A altura máxima, 9 metros, que corresponde à alternativa D. E eu consegui não escrever isso sobre a minha cabeça. Beleza, pessoal? Então, esse negócio é muito comum, tá? Falou em máximo e mínimo, né, da parábola. No caso da função do segundo grau, você está trabalhando com as coordenadas do vértice. O problema é só prestar atenção se ele quer, né, a altura máxima, é o y vértice, beleza? Ou se ele quer, né, a distância que o máximo acontece, que o mínimo acontece. Aí é, né, o x vértice. Nesse caso é t, né, e a, mas é isso aí, beleza? A alternativa A está aí. Tranquilo? Então, eu fiz um pacote de questões para você ter como orientação o que o IBFC já fez aí no caso. Beleza? E a última, né, no caso, que ainda não comer pizza, né, você já aí merece, né, fazendo aí a função, né, do segundo grau, aí é pedir aquela pizza, né, e comemorar. Legal? Última coisa, chama-se inequação do segundo grau. Quando que eu tenho uma inequação que é do primeiro e do segundo grau? Inequação significa não é não. Não equação. Se não é equação, é uma desigualdade. Equação significa igualdade. Nossa, que feio, professor. Equação significa igualdade. Então, a equação é o sinal de igual. A inequação não é igualdade. Então, só pode ser o quê? Maior, menor, né? Então, esse é o sinal de maior, beleza? Né? Esse é o sinal de menor, então maior, menor, né? Pode ser f de x maior e o tracinho igual, maior ou igual, ou pode ser o f de x, né, com o menor ou igual. Isso daqui, quando vem representado, significa uma inequação. Legal? Uma inequação aí no caso. Daquele monte de questões que eu resolvi, né, que eu falei aí, muitas questões, né, de provas anteriores, eu encontrei em 2 concursos isso daqui. E bem assim, para resolver a inequação do segundo grau. Beleza? Como é que eu resolvo isso, professor? Mesma coisa, calculando as raízes, marcando o sinal da função e analisando o que ele quer. O problema todo é você entender que o exercício é de inequação. Ele fala assim: um restaurador de quadros estabeleceu a sua margem de lucro anual L da seguinte forma. Então, isso é o lucro dele, né? Que vai ser menos x quadrado mais 300x menos 200, tá certo? Que acontece? O x, né, representa o número de quadros, tá certo? E aí, no caso, ele falou assim: para que ele tenha lucro, né, para ele ter isso, né, que ele tenha lucro, ele deve restaurar pelo menos quantos quadros, né? Então, esse x representa para nós o número de quadros. Beleza. Quadros, né? E ele quer ter lucro, né? Então, o que eu vou entender? Lucro significa que essa função tem que ser maior do que zero. Nem igual a zero pode ser, né? Então, lucro significa que a minha função tem que ser maior do que zero. E aí, o que aconteceu? Olha só, eu tenho aqui, no caso, né, uma inequação do segundo grau. Beleza? Então, eu tenho aqui, no caso, uma inequação do segundo grau, porque isso tem que ser maior do que zero. Então, agora eu vou resolver a minha inequação do segundo grau. Como é que eu resolvo? Isso me faz lembrar de muito tempo atrás, quando eu estava dando aula no pré-vestibular. Se você tem uma função do segundo grau com 2 raízes, você vai analisar o sinal dessa forma, né? Ma, can,
Nossa, professor, o que que é essa maluquice? Ma significa mesmo sinal de A. Sinal do A. Você já olhou que o sinal é negativo, né? Tudo bem? Macama. Então, mesmo sinal do A. E o campo, né? Significa sinal contrário de A. Mesmo sinal e sinal contrário de A. Tem que fazer essas coisas para o pessoal lembrar. Então, se você tiver duas raízes, é uma cama, para analisar a inequação do segundo grau. Se você tiver somente uma raiz, que ela bate, né, e encosta só num ponto, certo? Então, x' é igual a x duas linhas, você tem. Opa, apertei o botão errado. Aqui. A regra é mamar. Significa mesmo de A, mesmo de A. Tá bom? Canetinha. Opa. Mesmo de A, mesmo de A, mesmo de A. Mama. Beleza? E se, né, não tiver ponto que ele encosta, vai ser sempre mesmo de A. Né? Então, isso aqui é uma regrinha para resolver inequação do segundo grau. Lembra aí, no caso, que isso daqui é mão na roda, né? Inequação. Então, eu vou montar aqui para nós essa situação, beleza? Então, quais são as raízes aqui do caso, né? Resolvendo delta e bhaskara sobre produto, só para a gente ganhar tempo com isso daí, eu tenho as raízes que são 100 e 200. Tá? Então, a soma dá 300, o produto dá 20.000, né? Com sinais de menos. E o que acontece? Olha só, o A, tá vendo aqui, ó? O A é negativo. Então, regrinha, ó, macama tem duas raízes. Mesmo de A negativo, né? Contrário de A positivo, mesmo de A negativo. Macama, né? Tá certo? Duas raízes iguais. Mamá. Uma, né, não tem raiz real, tá certo? O X não pertence aos reais. Ma. Então, né? O que que você entendeu? Se eu pegar valores exatamente iguais à raiz, lembre-se, se eu pegar o 100, né, e pegar o 200 e substituir, isso vai dar zero, tá bom? Se vocês pegarem o 100 e o 200 e substituir na função, dá zero. Isso não é lucro, ele empatou. Se vocês pegarem alguma coisa abaixo de 100 ou acima de 200, ele não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo. Agora, se ele pegar alguma coisa entre 100 e 200, ele vai ter o quê? Lucro. Legal? Então, nas alternativas, como ele pediu lucro, tem que estar entre 100 e 200. O que que eu tenho entre 100 e 200? Eu tenho o 101. Então, se ele produzir pelo menos 101, tá certo? Até quando 199 é festa, é lucro. Se produzir 100 ou 200, não ganha nada. Menos do que isso, mais do que isso, é preju. Professor, se eu entender que lucro é maior do que zero, é um número positivo, eu não poderia substituir as alternativas? Sem dúvida. Então, essa questão, para quem entender do que se trata, pode substituir. Um pouquinho chato, né? Pega a alternativa A, substitui menos 101 ao quadrado, mais 300 vezes 101, menos 20.000. O resultado vai ser um número que é positivo. Aí, se você percebeu, o 99, né? Está abaixo do 100, o 20 está abaixo do 100 e o 11 está abaixo do 100. Portanto, a produção mínima vai de 101 até 199. Também, se ultrapassar, isso cai fora. Então, quando ele fala assim, né? O que eu quero tem que ser maior do que zero, menor do que zero, então você caiu numa inequação. Se for do segundo grau, opa, spoiler, né? Não fechei aqui ainda. Né? Se for do segundo grau, duas raízes macama, né? A esquerda da primeira, da menor raiz é Ma, mesmo sinal de A, entre as raízes é K, de contrário,
E, né, a direita da maior raiz vai ser Má. Macama, mesmo sinal, sinal contrário, mesmo sinal. Duas raízes iguais, Mamá. Lembrando que exatamente na raiz está zero. E se eu não tiver nenhuma raiz, se o delta for negativo, mesmo sinal de A, então está garantido. Beleza, pessoal? Aí está a nossa questãozinha sobre inequação. Tudo isso eu consegui com você, né, dentro do IBFC, né, para você ter uma ideia do que eles podem cobrar a respeito. Eu peguei algumas situações desse tipo, né, na parte de situação-problema em concursos anteriores, né, e tem alguma situação que é problema e algumas questões que vieram, né, no caso, pedindo para cobrar. No edital está escrito problema, se você perceber, né? Temática é problema, mas né, ele quer uma situação problema. É isso aí. Vá no nosso canal, professora Roseli Prado, prof. Ângelo Primo, se inscrevam, né? Isso é um incentivo para nós, estamos aqui, o material estará à disposição, tá certo? E, importante, convido o pessoal para a gente ir aumentando aí, né, a festa. Falou, é bacana, tem coisa bacana lá de informática, muita informática, né? E aí a matemática, ok? É isso aí, pessoal. Podemos comer a pizza agora? Sem dúvida alguma. Então, fiquei feliz aí de todos estarem comigo, né? Beleza? Vamos lá, vou marcar mais algumas. Da matemática agora, já sabe que é nesse formato, né? Nós vamos trabalhar temas completos. Eu trago sempre questões aí para você conhecer a banca, tá bom? Boa noite, bom final de semana, né? O que resta dele, tá certo? Mas estudando muito, serve para o analista, serve para o agente, tá bom? E volte com a gente. Os horários podem ser meio esquisito, mas né, o produto é de qualidade, tá bom? Boa noite.